Então, o SEBS, eu estava comentando com você que ele tem essa trajetória longa, né, de luta, e que foi também uma entidade que teve um papel de peso no movimento da reforma sanitária brasileira. Lá atrás, o SEBS foi protagonista porque ele escreveu um documento chamado Saúde e Democracia, Democracia e Saúde. Lembrando que o Brasil vivia, então, uma ditadura militar. Então, na época, esse documento, Saúde e Democracia, ele ficou célebre, porque esse foi o lema, inclusive, da 8ª conferência. Até hoje a gente fez a 16ª Conferência Nacional de Saúde com este lema, Saúde e Democracia, porque sempre achamos, e aí eu me coloco como nós, porque o SEBS é uma coisa intergeracional, onde todos nós construímos esse legado, né? Então, essa ideia de saúde e democracia, ela é fundamental. Só para contar episódios assim grotescos até, mas na época da ditadura, a epidemia de meningite foi censurada, uma série de dados e informações foram censurados também. Então, até faz lembrar hoje essa lacuna do Ministério da Saúde no Brasil, onde você oculta informações, oculta dados, quer dizer, é do DNA do autoritarismo e de experiências quase ditatoriais, entendeu? Essa coisa de não compartilhar informações. Quer dizer, eles precisam de negar à população os dados para que ela não se aproprie dessas informações e tome as suas próprias decisões. Então, isso foi fundamental para esse lema. Houve também um outro acontecimento, aí já o Arouca, na ditadura, houve também um massacre de Manguinhos, que foi conhecido assim. Esse massacre de Manguinhos foi a cassação da Fundação Oswaldo Cruz de vários pesquisadores, e que depois foram reconduzidos à Fiocruz no momento da gestão do Arouca. Bom, então essa ligação íntima do SEBS com a questão do SEBS e do movimento da reforma sanitária, com a democracia, com a ideia de que não há saúde sem democracia, ela é fundamental, né? E também participamos, né, o SEBS, e no caso eu também, enquanto movimento social, da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, que foi histórica, porque havia todo um histórico de conferências, tanto que essa foi a 8ª, né? A que teve a maior participação foi a 3ª Conferência Nacional de Saúde, na época do Jango, que tinha o ministro da Saúde, Fadul, e que fez uma conferência mais ampla, mas era ainda uma participação mais técnica. Sim. Não era dos movimentos sociais, mas foi a que teve uma maior participação antes da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Essa 8ª conferência, ela foi realmente algo fundante do que é o movimento da reforma sanitária, e talvez até por isso a gente tenha essa força monumental até hoje, apesar de toda a resistência à implantação de um projeto de bem-estar social no Brasil, né? Por que eu digo isso? Foram mais de 100 e tantos grupos de trabalho na 8ª, com a participação de mais de 5.000 delegados, de movimento indígena, de movimento já negro, entendeu? De populações das periferias do Brasil inteiro. Era uma coisa maravilhosa, Dorival. A gente ficava... a plenária final, ela virou à noite, ninguém tinha sono, entendeu? Onde foram aprovadas as diretrizes do que foi para a Constituição. Quer dizer, o que foi o capítulo da Constituição da saúde foi aquilo aprovado na 8ª Conferência. Não é pouca coisa. Quer dizer, então foi uma gestão participativa mesmo. Quer dizer, houve uma democracia participativa e a gente conseguiu consagrar a saúde como é um capítulo muito bom, o da saúde na Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, que tem elementos de democracia participativa, né? E, na verdade, toda a resistência
a Constituição ela já começou a se manifestar logo depois. O próprio Sarney dizia, onde foi a vida, a oitava, a Constituição Federal de 88 foi no governo do Sarney, né? Mas ele já dizia que era difícil praticar aquela Constituição, porque o orçamento não dava. Depois veio toda aquela resistência de que as políticas sociais não cabiam no orçamento, enfim, a briga entre projetos de bem-estar social e essa proposta ultra neoliberal que acha que só o funcionário tem direito de viver. Então, logo depois da Constituição de 88, vem o Collor, que também é mais uma agressão ao projeto da reforma sanitária do SUS, continua no Fernando Henrique também, e, na verdade, a gente retoma em 2003 algumas conquistas importantes de estruturação do Sistema Único de Saúde, e agora estamos aí vivendo a emenda constitucional 95, que o SUS, que já era subfinanciado, agora ele é desfinanciado a partir da EC 95, porque você tem desde 2018 22,5 bilhões de perda para o SUS, e agora, no processo da pandemia, que foi o orçamento dito de guerra emergencial, desse orçamento, 39 bilhões estavam destinados para a saúde. Mas, pasme, Dorival, só 1/3 ele foi para a saúde, na verdade. 2/3 estão parados e até agora ninguém sabe para onde vai, e o país vivendo essa situação catastrófica. Uma catástrofe social, uma questão de econômica e social gravíssima e política também, que a gente tem aí um presidente que confunde a população o tempo inteiro, que prescreve medicamentos sem ser médico, orienta sem ser médico, aboliu o uso de máscara, quer dizer, um projeto genocida e que quer, na verdade, não tem apreço nenhum à vida da população brasileira. E o SEBS agora, ele tem tido um papel bastante atual hoje, né? Porque nós estamos junto com as entidades da saúde coletiva, que atuam até no Conselho Nacional de Saúde. Pensando o SEBS hoje, a gente tem esse colegiado das entidades da saúde coletiva, né? O SEBS, a Abrasco, Rede Unida, Sociedade Brasileira de Bioética, né? E a gente tem o tempo inteiro trabalhado articuladamente. Isso é super importante, né? E agora nos posicionamos com relação a várias questões, a ocupação militar do Ministério da Saúde, o uso indevido da cloroquina, enfim, a gente tem feito manifestações e notas conjuntas, pode parecer pouco notas, mas no fundo ela também acaba orientando todo esse campo da saúde coletiva no Brasil inteiro, porque a gente tem um público que está ávido para saber a opinião das entidades da saúde coletiva. Então, agora, dia 3 de julho, nós fizemos o lançamento do Plano Nacional de Enfrentamento da Pandemia. Por que fizemos isso? Porque o governo federal é totalmente omisso. Diante dessa catástrofe social, econômica, sanitária e política, não temos a liderança indispensável do Ministério da Saúde. Ele é indispensável para articular estados, municípios, para ter uma palavra coesionadora da sociedade brasileira, com orientações claras, com uma comunicação popular, democrática clara. Ao invés de fazer isso, o governo ele espalha caos, espalha confusão, e de propósito, porque ele quer criar mesmo o caos e a confusão. Então ninguém sabe se cloroquina é bom ou não é, ninguém sabe se deve fazer o isolamento social ou não, ninguém sabe o que fazer. E isso é crítico, porque os países que saíram mais rapidamente dessa... E sempre argumentando uma falácia, que ou bem você faz o isolamento social, ou bem você faz a economia crescer, quando na verdade isso é uma farsa. Entendeu? Nós sabemos que como é uma doença nova,
que não tem vacina, que não tem nenhum medicamento que trate com eficácia essa doença. O que a medida eficaz no mundo inteiro é o isolamento social, para evitar a propagação, porque essa doença se propaga rapidamente, né? Então, para diminuir a velocidade de propagação, é importante o isolamento social. Mas para que ele seja praticado pela esmagadora maioria da população, é importante ter políticas de bem-estar social robustas. A renda básica universal, essa, inclusive, para nós do SEBS, ela tem que ser perenizada. Não só para agora, mas para pós também. Porque o Brasil já vivia uma crise econômica e social bem antes da pandemia. A pandemia ela só escrachou essa crise econômica e social. E essa crise econômica e social, ela é medida por dados muito objetivos. Hoje você tem mais de 40 milhões de brasileiros em trabalho informal precário, 13 milhões de desempregados. A economia, na mais boa perspectiva, vai diminuir 8% do PIB. Então, é uma situação grave. Então, se você não tiver políticas econômicas contracíclicas, que seja de realmente fazer como o mundo inteiro está fazendo, renda universal básica. Aliás, essa discussão está sendo realizada mundo afora. Até o próprio Boris Johnson disse anteontem que temos que ter um Estado forte, entendeu? Lá na França, a distribuição da renda universal já é fato consumado. Quer dizer, o Piketty, que coloca muito essa questão do capitalismo financeiro e a desigualdade, ele tem proposto, inclusive, uma renda inicial de 160 mil euros para cada cidadão. Tipo, já que todo mundo tem herança, a meia dúzia lá de cima, do andar de cima, tem as suas riquezas acumuladas, ele considera que tem que haver distribuição, para haver coesão social, para haver realmente solidariedade. Então, essa ideia de uma reforma tributária solidária e progressiva, ela já está na agenda. E ela começa também por você ter tratamento digno para a população das periferias, né? Então, isso é uma questão de distribuição de renda, de riqueza, produzida por todo mundo. Isso não é, entendeu, caridade. Isso é direito. É muito diferente direito de caridade. Então, a população tem este direito assegurado, porque, afinal de contas, quem produz a riqueza do país é a classe trabalhadora. Entendeu? Isso é indiscutível, né? Então, essa é uma questão importante que a gente está vendo revelada nessa pandemia. Esse plano de enfrentamento da Covid, ele também tem outra intenção, que é a intenção de ocuparmos o lugar, eu particularmente tenho dito muito isso, de uma autoridade sanitária democrática. Isso até foi levantado por um artigo muito interessante do Juarez, professor Juarez, da Universidade Federal de Minas Gerais, que coloca todo o poder ao SUS. Quer dizer, o SUS hoje, e a necessidade de se criar uma autoridade sanitária democrática, porque a gente precisa, e esse plano foi assim construído, dialogicamente, dialogado coletivamente, e por isso ele está um plano denso, vivo, são 60 páginas, com 9 ou 10, 11 pontos, com recomendações às autoridades da Presidência da República, às autoridades sanitárias e à sociedade brasileira. Enfim, só um pouco para atualizar as ações do SEBS, junto com as entidades da saúde coletiva, nesse momento, né? E acho que a gente está com um desafio e tanto, entendeu? Porque, na verdade, aqueles que acham, vamos voltar ao novo normal, o que nós estamos vivendo é uma crise civilizatória sem precedentes. E nada será como antes. Quer dizer, ou bem, nós humanos nos organizamos de outra forma, o modo de organizar a vida tem que ser outro, entendeu? Que inclua a esmagadora maioria da população, que a gente tenha apreço ao meio ambiente, que a gente possa ver, e essa pandemia ela terá uma longa duração, como outras poderão vir, entendeu? Porque o desequilíbrio ambiental, ele é de tal ordem que, na verdade, você propicia o aparecimento de várias doenças novas na sociedade.
Quer dizer, se a gente não, por exemplo, cuida da Amazônia e permite o que está acontecendo hoje, essa devastação em larga escala, se a gente não cuida dos povos indígenas, que cuidam da natureza para todas as sociedades, quer dizer, então, isso é uma coisa séria. Quer dizer, o respeito aos povos indígenas. E a outra questão que o Brasil precisa romper definitivamente, já está para lá de passada essa agenda, é a matriz da escravidão no Brasil. O Brasil tem um racismo estrutural. Esse racismo estrutural, como dizem vários autores, entre eles o Gessé Souza, é responsável por isso que a gente tem hoje no Brasil, que é o Bolsonaro, entendeu? Porque nós temos uma elite escravocrata que tem preconceito contra o próprio povo, mas a população brasileira está atenta. Eu acho que nas camadas aí subterrâneas da sociedade há muito movimento. Muita coisa acontecendo. A gente está vendo agora na pandemia o movimento das periferias vivas, que estão dando um show, estão dando um exemplo de vitalidade, de estratégias de sobrevivência, organizando marmita solidária, mãos solidárias. A gente tem iniciativa dos SEBs de Pernambuco, dos SEBs de várias localidades Brasil afora, que estão praticando isso. Praticando, junto com outras entidades dos movimentos sociais, esses movimentos de solidariedade. Porque a população sabe que não pode contar com esse governo. E também tem vontade de viver. Quer dizer, eles querem nos matar, mas todos querem viver. Nós queremos viver. Então, essa mensagem também a gente está vendo espalhada por todo lugar. Então, o nosso desafio é grande, mas acho que com coletividades, com solidariedade, com um ambiente de diálogo e de conversa, a gente vai conseguir abrir caminhos como conseguimos lá atrás. É importante, até eu vou lembrar da Hannah Arendt, que ela dizia, quando ela escreveu aquela obra dela, As Origens do Totalitarismo, e outras, que foi A Condição Humana, ela dizia que nos piores tempos, nos tempos sombrios, era importante você visitar experiências exemplares. E nós temos experiências exemplares no Brasil. Além da luta dos quilombos, Palmares foi uma república que durou mais de 100 anos, a República de Palmares. O povo brasileiro não é um povo banana, o povo brasileiro, ao contrário, é um povo de luta, de garra, de fibra. Nós temos muitas experiências de luta do povo brasileiro, né? E agora, no caso nosso da saúde, há o movimento da reforma sanitária, que a gente constrói, a partir de uma ampla participação popular, um projeto exemplar. O SUS e o direito à saúde como direito universal, ela é exemplar. Na época, é bom que a gente lembre que essa construção foi feita na contramão de toda a agenda do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, porque já na época tinha Margaret Thatcher e Reagan dizendo e decretando o fim da sociedade, que era a era dos indivíduos, dos empreendedores, de cada um por si, salve-se quem puder, e não se salva ninguém. Quer dizer, foi nessa contramão que a gente afirmou o projeto de saúde como direito universal. E esse é um legado de gerações de brasileiros. E, nesse momento, é importante a gente perceber que, para um projeto de desenvolvimento realmente que inclua a população brasileira, é importante, além de uma reforma tributária, é importante também a saúde ser um dos eixos de desenvolvimento. O direito à saúde ser um dos eixos de desenvolvimento. Os profissionais de saúde não podem continuar sendo tratados dessa maneira como estão sendo tratados, precarizados, esquecidos, sem salário, com salário inadequado. Quer dizer, todo mundo diz que são heróis, mas heróis precisam de condições de trabalho dignas. A gente viu a saga que a gente está atravessando aí de não ter respirador, de não ter equipamento de proteção individual, quer dizer, não ter uma série de coisas que o Brasil podia estar fazendo. Por exemplo, esse conceito, até criado por muitas pessoas da Fundação Oswaldo Cruz, como, por exemplo, Gadelha, Carlos Gadelha, que é o conceito
da economia, da saúde, a política econômica industrial da saúde, que gera milhões de empregos, que você pode, por exemplo, ter soberania e segurança sanitária. O Brasil não precisava estar mendigando respirador, mendigando equipamento de proteção individual. Nesse momento, o que funcionou foram as instituições públicas. Universidades públicas produziram equipamento, álcool gel. Agora, é uma vergonha que a gente não tenha conseguido produzir em escala, reconverter indústrias. Quer dizer, esse complexo econômico industrial da saúde, ele é chave para um desenvolvimento que gere trabalho, renda e que, ao mesmo tempo, assegure ao país soberania e segurança sanitária. Perfeito, Lúcia. Perfeito. Estou concordando em gênero, número e grau. Por isso que eu estou só balançando aqui a cabeça. Excelente. Excelente. É isso mesmo. Enfim, você tocou em aspectos muito interessantes que a gente realmente precisa estar atento. Né? E diante de tudo isso que a senhora colocou, eu diria o seguinte. O SUS hoje enfrenta o seu maior desafio? Eu acho que enfrenta sim, entendeu? Agora é importante que a gente mostre, né? Mostre porque é uma realidade contundente, a gente nem precisa fazer muito esforço, né? O SUS é muito resiliente, entendeu? Se não fosse o Sistema Único de Saúde hoje, nós estávamos na situação deplorável. É graças ao SUS, a esse multidão de profissionais Brasil afora, que tem já uma cultura da saúde pública, que sabe o que vão fazer. Quer dizer, essas pessoas, elas encarnam perfeitamente o bem público que o SUS é. Agora, como eu falei anteriormente, o SUS está desfinanciado, ele está desmantelado, a pandemia pega o SUS num momento de desfinanciamento, de desmantelamento, de fechamento de equipes de saúde da família, do fim dos mais médicos. Quer dizer, agora fica uma lição, entendeu? Qual é a lição? Primeiro, e até a grande mídia hegemônica aí, a mídia da chamada burguesia, ela diz que o SUS tem que ser fortalecido. Espero que essa lição seja aprendida. Agora, a nossa batalha, eu acho que o SUS hoje, ele voltou para a agenda de uma maneira contundente, porque ele estava totalmente desmilinguido, né? Mas mostrou que tem capacidade, mostrou que tem inteligência coletiva e mostrou que está aí para valer. Então, o desafio, como você pergunta, Dorival, ele é grande. Agora, a luta, nós ganhamos muitos lutadores em defesa do SUS nesse momento. E eu acho que esses lutadoras e lutadores que hoje percebem a importância do SUS vai ser muito valioso, porque a gente tem pela frente a luta para derrotar e revogar a emenda constitucional 95, a luta de curto prazo, que é para os 39 bilhões do orçamento emergencial ser aplicada agora no SUS, entendeu? Porque tem 2/3 dele que não estão sendo aplicados. Quer dizer, o desafio é grande, mas eu acho que ele tem muita experiência acumulada, é muita coisa. Por exemplo, um diferencial que tem no Brasil do SUS são duas coisas que eu gostaria de ressaltar. Uma é esse campo de conhecimento chamado saúde coletiva. Esse campo de conhecimento saúde coletiva é uma invenção brasileira. É genuinamente brasileira, de autores como Sérgio Aroca, como aquela de São Paulo, que esqueci o nome agora, mas vou... Hein? A Donângelo? É o Sérgio Aroca, Cecília Donângelo. Cecília Donângelo e outras pessoas que foram, assim, inspiradores desse campo de conhecimento chamado saúde coletiva, que, na verdade, trabalha, é uma epistemologia, como diria Boaventura de Souza Santos, uma epistemologia do Sul, entendeu? E que trabalha uma ecologia de saberes, o campo da saúde coletiva. Quer dizer, você tem uma interação dos saberes formais e dos saberes tradicionais, é uma coisa impressionante o que é esse SUS na prática do dia a dia Brasil afora. É impressionante, entendeu? E o outro ponto que eu gostaria de lembrar é a gestão participativa,
Quer dizer, o SUS ele foi criado com uma democracia participativa. Você tem hoje o Conselho Nacional de Saúde, que está desempenhando um papel fundamental nesse momento, com força, com propriedade, com garra, entendeu? O presidente do Conselho, o Pigato, ele tem sido a expressão dessa presença do Conselho Nacional de Saúde. Você tem conselhos estaduais de saúde em todos os estados brasileiros e conselhos municipais em praticamente os 5.000 e tantos municípios brasileiros. Então não é pouca coisa. Entendeu? Nós temos realmente uma presença que, vou te dizer, Dorival, o SUS é a política inspiradora de outras políticas públicas, do sistema do SUAS, do sistema de assistência social, do sistema de segurança, que é o SUA, esqueci a sigla, mas o Sistema Único de Segurança Pública, que também é inspirado na nossa criação coletiva, né? E isso é realmente, mas foram também pessoas que tiveram ousadia, sabe, Dorival? O Aroca, a Cecília, o Ézio Cordeiro, entendeu? Pessoas que não ficaram numa mesmice, ousaram criar, ousaram, entendeu, dizer, podemos ser diferentes, nós não precisamos ser vira-lata. Entendeu? O Brasil pode construir uma política de bem-estar social, pode ter direitos universais de cidadania, e é esse o desafio, entendeu? De fazer com que isso seja, de fato, o Brasil construa, de fato, um estado de bem-estar social, que precisa de uma saúde forte, precisa de uma assistência social forte, de uma previdência forte, nada dessa lenga-lenga de tirar direito. O Paulo Guedes, um parasita, tem a ousadia de chamar servidor público de parasita. E ainda diz aquela coisa indecente naquela reunião absurda do dia 22 de abril, que vou botar... enquanto eu estou conversando, vou botar uma granada no bolso deles, dos servidores públicos. Que isso? Quer dizer, essa gente, ela é incompatível com o Brasil. O Brasil é maior do que isso, e eu acho que o SUS representa esse desafio. Entendeu? A gente já está construindo aqui agora o que será o Brasil pós-pandemia, preparado para enfrentar e dar conta de novos problemas de saúde pública que surgirão, de educação, de moradia, de saneamento básico. Você vê qual é a disputa que a gente tem hoje. No meio dessa situação toda, tem um ministro do Meio Ambiente que diz, vamos aproveitar essa confusão e deixar passar boiada. Agora, eles estão querendo passar boiada da privatização do saneamento básico. Quer dizer, é possível? A gente tem que realmente se aprimorar. Eu acho que o Brasil está passando por uma conscientização em larga escala, entendeu? E eu acho que esse momento ele pode estar dando a toda a sociedade uma compreensão e o valor de algumas instituições. Por exemplo, a Fiocruz, que ela é o DNA do SUS. A Fiocruz é uma entidade que completou 120 anos esse ano, que é uma referência internacional, é uma admirada internacionalmente, com capacidade de produção de vacinas, com capacidade de produzir, inclusive, a vacina da Covid-19. Quer dizer, são instituições basilares da sociedade brasileira. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que está tão degradado, desfinanciado também, precisa também ser robustecido. Enfim, elementos para um Brasil realmente construir a sua base sólida para que toda a população seja feliz, tenha direito de viver em paz, entendeu? Tenha direito de usufruir da vida, que é um bem público de todos nós, como também é a saúde, como é a água, como são esses direitos universais, ao emprego digno. Quer dizer, como é que a gente faz uma reversão dessa maneira de viver no mundo, que gere trabalho e renda de uma forma mais ecológica, mais dentro de um ecossistema, que a gente possa estar enfrentando a crise global ambiental de uma maneira séria, quer dizer, com novos pactos que possam realmente fazer com que a gente compreenda que somos parte de uma teia da vida, onde os seres humanos constituem parte dessa teia da vida. Entendeu? Nós não podemos ter essa arrogância, entendeu? De dizer,
que se dane tudo, o e daí, né? Não é e daí. Somos todos parte do mesmo mundo e precisamos, a nível do Brasil, contribuir para essa construção solidária e que possa realmente significar um bem-estar para todo mundo. Exatamente. Perfeito, Lúcia. Muito bom. Muito bom.